Bom, então agora que a gente já entendeu aquele movimento, o processo de 1820, vamos pensar em 1830. Gente, 1830, mais uma vez, o grande catalisador do processo vai ser a França. A França revolucionária, de novo a França em 1830 vai sofrer um outro processo revolucionário. Por quê? Vamos lá, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, quem assume o trono, reassume na família dos Bourbon, é o Luís XVIII, que é um homem bastante moderado, convenhamos. Ele assume logo depois de um processo revolucionário liberal muito forte, muito violento, muito marcante para a sociedade francesa. Foi até muito complicado lidar com a questão dos bonapartistas, lidar internamente com aqueles que tinham saudades do período de Napoleão Bonaparte. Garantir o controle do exército francês não foi nada fácil. Então, por isso mesmo, Luís XVIII levou digamos, a administração francesa com bastante cautela. O problema é que com a morte dele, quem assume é o seu irmão, o Conde de Artois, que vai assumir como Carlos X. Carlos X vai tentar colocar-se na França mais uma vez como monarca absolutista. A partir das ordenações de julho, ele começa a restringir todas as conquistas e as liberdades burguesas provenientes do processo revolucionário anterior. E aí, obviamente, a população começa a se manifestar. E aí é muito importante a gente entender o seguinte: nesse momento a gente tem uma grande união, a gente começa a perceber que a burguesia extremamente insatisfeita começa com as suas grandes manifestações, tá? Os 3 grandes dias gloriosos, a revolução feita pelo povo, com participação da classe operária, ainda muito tímida, ainda como massa de manobra dessa burguesia, mas é importante perceber que nesse momento você tem aquele antigo terceiro estado, ou seja, a burguesia, aquele proletariado, fazendo as barricadas na rua, partindo para os enfrentamentos e pressionando o governo juntos. Ela fala assim, poxa, que coisa estranha, né? Você ter a burguesia e o proletariado juntos, cuidado. A gente ainda vai falar de socialismo. A gente não está falando de socialismo ainda. Então ali ainda existe essa crença de que o grande inimigo é o absolutismo, de que o grande inimigo é o fantasma do antigo regime. Esse choque entre burguesia e proletariado ele vai se acirrar nos anos posteriores. Perfeito? Então nesse momento nós vamos ter a queda de Carlos X, perfeito? Então é a queda do último grande absolutista francês, no modelo do absolutismo francês, e quem vai assumir no seu lugar é o chamado rei burguês, Luís Felipe de Orleans. Conhecido também como rei dos banqueiros, isso já ajuda você a entender como esse processo revolucionário, mais uma vez, atende às necessidades da burguesia francesa. Ok? E aí é claro que esse evento na França ele vai acabar mais uma vez influenciando outros movimentos. A Bélgica, por exemplo, conquista a sua independência em relação à Holanda. Isso é importante para a gente? Faz parte desse processo, desse ciclo de movimentos de caráter liberal e nacionais. Repara que eu estou falando isso diversas vezes para você, porque é isso que o seu vestibular vai pedir. Pedir que você entenda que os movimentos de 1820, 1830 e 1848, eles são, antes de qualquer coisa, eles têm em comum as ideias liberais e nacionais. Perfeito? E aí nós temos, então, a independência da Bélgica e Itália, os estados italianos, os estados alemães, já começando os seus movimentos de unificação, uma tentativa de se libertar do Império Austríaco e compor os seus estados nacionais. Ainda não dá certo. São reprimidos ainda pelo grande representante do antigo regime na Europa, que é a Áustria. São reprimidos, mas já fica aí pra gente como embriões de movimentos que vão se repetir em 48 e vão conseguir esse processo de centralização em 1871, que isso é uma outra aula nossa, que é o processo de unificação da Itália e da Alemanha, que são processos tardios, evidentemente, tá bom? E ainda vale pra gente, pro nosso vestibular, ainda a influência desse movimento francês no Brasil. A gente viu isso mais ou menos ali quando falou da abdicação de Dom Pedro, mas agora a gente pode dar uma atenção especial.